Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria agora, e eu quero que você responda com sinceridade, aí dentro do seu coração, sem pressa, sem filtro. Existe algo que você deseja há muito tempo, algo que você já pediu em oração, já pensou várias vezes, já imaginou acontecendo, mas que ainda não se tornou realidade? Algo que parece tão próximo, tão possível, mas que por algum motivo nunca chega. Talvez você já tenha pensado, não era para isso já ter acontecido? Se essa pergunta tocou em você, então fica comigo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus e com os seus próprios pedidos. Talvez o que esteja faltando na sua vida seja um relacionamento que nunca se concretizou, um casamento que você ora, sonha, mas não vê avançar. Talvez seja a área financeira, onde você trabalha, se esforça, tenta fazer tudo certo, mas parece que nada destrava de verdade. Ou talvez seja algo ainda mais profundo. Você ama Deus, frequenta a igreja, ora, lê a Bíblia, mas sente que sua vida espiritual não saiu do lugar onde está. E no silêncio do coração, surge aquela pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta: será que Deus está mesmo me ouvindo? Ou então será que eu estou fazendo algo errado sem perceber? A Bíblia traz uma resposta direta e, ao mesmo tempo, confrontadora quando diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Isso muda tudo. Porque esse versículo não está dizendo que Deus é indiferente, nem que ele se esqueceu de você, nem que você não tem fé suficiente. Ele está revelando que existe uma forma correta de pedir. Ou seja, não basta apenas falar com Deus, não basta repetir palavras bonitas, não basta copiar o pedido de outras pessoas. É preciso aprender a pedir com entendimento, com alinhamento, com maturidade espiritual. Muitas frustrações não vêm da ausência de Deus, mas da ausência de direção nos nossos pedidos. E é exatamente por isso que hoje eu quero compartilhar com você essa mensagem. O tema de hoje é 3 coisas que vão te ajudar a pedir do jeito certo. 3 princípios simples, mas extremamente profundos, que têm o poder de mudar não só a forma como você ora, mas também os resultados que você colhe na sua vida. Se você entender e aplicar isso, seus pedidos vão deixar de ser tentativas frustradas e vão começar a gerar respostas reais, concretas, visíveis. Então permanece comigo, não se distraia, porque essa mensagem não é apenas mais um conteúdo, pode ser exatamente o que você precisava ouvir para entrar em uma nova fase da sua história. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Esse versículo é direto, sem rodeios, e ao mesmo tempo profundamente revelador. Ele nos mostra que o problema não está no ato de pedir, mas na motivação, na forma e no alinhamento do pedido. Deus não está dizendo que você pede demais, mas que muitas vezes pede sem entendimento, sem propósito e sem conexão com aquilo que Ele quer realizar através da sua vida. Esse texto também corrige uma visão muito comum que as pessoas têm de Deus, como se ele fosse alguém difícil, distante ou relutante em abençoar. Pelo contrário, a Bíblia inteira revela um Deus que deseja dar, cuidar, proteger e conduzir. Mas Tiago nos ensina que Deus não responde pedidos que nascem apenas do ego, da carência ou da comparação com os outros. Quando o pedido nasce só do eu quero, ele perde força espiritual. Deus não nega por crueldade, ele nega por amor e por proteção. Quantas vezes nós pedimos algo sem parar para pensar se aquilo realmente faz parte do nosso propósito? Pedimos relacionamento sem preparo emocional, pedimos prosperidade sem responsabilidade, pedimos crescimento sem maturidade. E quando a resposta não vem, ficamos frustrados, decepcionados e até magoados com Deus. Mas Tiago está nos chamando à maturidade espiritual, nos ensinando que existe uma diferença enorme entre orar por impulso e orar com entendimento. É por isso que esse versículo é a base de tudo o que vamos falar aqui. Ele nos mostra que aprender a pedir não é opcional, é necessário. Se nós queremos viver respostas diferentes, precisamos fazer pedidos diferentes. A partir de agora, eu quero te conduzir por 3 áreas fundamentais que explicam por que tantas pessoas pedem e não recebem e como isso pode mudar a partir de hoje. Essas são as 3 coisas que vão te ajudar a pedir do jeito certo. O primeiro grande motivo pelo qual as pessoas pedem mal é a confusão mental. A mente está cheia de informações, comparações, expectativas dos outros, pressões externas e desejos que nem sempre são verdadeiros.
A pessoa quer muita coisa ao mesmo tempo, mas não sabe exatamente o que quer de verdade. E quando a mente está confusa, o pedido sai confuso. Deus não responde pedidos bagunçados, porque Ele não trabalha no caos, Ele trabalha na clareza. Muita gente não sabe nem diferenciar fome de apetite. Fome é o que o corpo realmente precisa. Apetite é o que a mente deseja naquele momento. Espiritualmente acontece a mesma coisa. Às vezes você não precisa de um relacionamento, você precisa de cura emocional. Às vezes você não precisa de uma porta aberta, você precisa de maturidade para atravessar a porta. Mas como não paramos para discernir, acabamos pedindo pelo apetite e não pela necessidade. Outro sinal claro de confusão mental é quando a pessoa começa a pedir o que todo mundo está pedindo. Se todo mundo está pedindo prosperidade, ela pede prosperidade. Se todo mundo está pedindo casamento, ela pede casamento. Se todo mundo está pedindo visibilidade, ela pede visibilidade. Mas Deus não nos chama para viver por tendências espirituais, Ele nos chama para viver por propósito. O que serve para o outro pode não servir para você agora. Pedir sem clareza é pedir fora do tempo. Muitos pedidos nunca são respondidos porque eles nascem apenas na cabeça e nunca descem para o coração. São ideias soltas, desejos passageiros, vontades influenciadas pelo ambiente. Deus responde aquilo que nasce do profundo, do íntimo, do verdadeiro. Quando o pedido não tem raiz no coração, ele não sustenta o peso da resposta. Por isso tanta gente se frustra quando recebe algo que pediu, mas não consegue manter. Quem não se conhece, não sabe pedir. Autoconhecimento é espiritualidade prática. Quando você não entende seus limites, seus processos, suas feridas e seus dons, você começa a pedir coisas que não combinam com o seu momento. Deus não erra o alvo, mas muitas vezes nós erramos o pedido. E Deus prefere não entregar do que entregar algo que vai nos machucar depois. Existe um princípio espiritual muito claro: clareza vem antes da resposta. Quando você entende o que realmente precisa, o pedido muda. Ele fica mais simples, mais direto, mais alinhado. E pedidos alinhados geram respostas mais rápidas. Não é que Deus ficou mais rápido, é você que finalmente passou a pedir com entendimento. Por isso, o primeiro passo para aprender a pedir do jeito certo é vencer a confusão mental. É organizar a mente, alinhar o coração e buscar clareza diante de Deus. Mas clareza sozinha não basta. Existe um segundo problema que impede muitas respostas: a falta de inteligência espiritual e prática. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Muita gente acha que pedir bem é pedir com emoção, com palavras bonitas, com lágrimas ou com discursos longos. Mas emoção não substitui inteligência espiritual. Você pode pedir chorando e ainda assim pedir errado. Pedir certo não tem a ver com intensidade emocional, mas com alinhamento. Deus não responde desespero, Ele responde entendimento. Quando o pedido nasce apenas da emoção, ele reflete mais o nosso estado emocional do que a vontade de Deus. Pedir certo exige inteligência porque toda resposta carrega responsabilidade. Não basta querer receber, é preciso saber sustentar o que foi recebido. Pedimos crescimento, mas não estamos preparados para a pressão. Pedimos autoridade, mas não sabemos lidar com confronto. Pedimos visibilidade, mas não suportamos críticas. Inteligência espiritual é entender que toda bênção vem acompanhada de exigência, maturidade e renúncia. Outro erro comum é pedir sem estratégia. A pessoa ora, mas não muda atitudes. Pede direção, mas não estuda. Pede provisão, mas não se organiza. Pede paz, mas alimenta conflitos. Pedir certo é alinhar oração com ação. Deus não abençoa a incoerência. Quando o pedido não é acompanhado de responsabilidade prática, ele se torna apenas um desejo religioso, não um pedido inteligente. Quando a inteligência entra no processo, o pedido muda de nível. Ele deixa de ser egoísta, apressado e confuso, e passa a ser consciente, humilde e estratégico. A pessoa para de dizer Deus, me dá e começa a dizer Deus, me prepara. Esse tipo de pedido raramente fica sem resposta, porque ele demonstra maturidade. Pedir certo não é falar bonito, é pedir com sabedoria. Não é apenas o que pedimos que determina a resposta, mas de onde esse pedido nasce.
Quando o pedido nasce do ego, ele carrega vaidade, orgulho e necessidade de validação. A pessoa não quer a bênção para cumprir um propósito, quer a bênção para se sentir melhor, para provar algo a alguém ou para preencher um vazio interior. E Tiago 4:3 deixa isso claro: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus não alimenta pedidos que fortalecem o ego, mas ele honra pedidos que alinham com o propósito. Um dos maiores enganos espirituais é quando o ego se veste de linguagem religiosa. A pessoa diz que quer crescer para honrar a Deus, mas no fundo quer reconhecimento. Diz que quer prosperar para ajudar pessoas, mas não suporta ver alguém prosperando mais do que ela. Esse tipo de pedido pode até parecer correto aos olhos humanos, mas Deus vê o coração. Onde existe ego, existe competição. Onde existe propósito, existe serviço. Pedidos motivados pelo ego quase sempre estão ligados a status, comparação e aparência. É o desejo de ser visto, de ser lembrado, de ser validado. Mas Deus não levanta pessoas para alimentar vaidade, ele levanta pessoas para cumprir missões. Quando o pedido está mais preocupado com o que os outros vão pensar do que com o impacto que ele vai gerar, algo está desalinhado. Deus não investe recursos eternos em projetos movidos por vaidade temporária. Quando a motivação muda, o pedido muda junto. A pessoa deixa de pedir para si e começa a pedir para servir melhor. Deixa de pedir para aparecer e passa a pedir para cumprir. Esse tipo de pedido toca o coração de Deus, porque ele nasce da humildade e da consciência do propósito. Deus não responde pedidos perfeitos, ele responde pedidos sinceros, alinhados e com motivações corretas. Hoje nós aprendemos algo poderoso. Não é que Deus não responde, muitas vezes somos nós que não sabemos pedir. Vimos que a confusão mental nos faz pedir coisas que não precisamos, que a falta de inteligência espiritual nos leva a pedir sem preparo, e que motivações erradas fazem nossos pedidos nascerem do ego e não do propósito. Quando essas três áreas estão desalinhadas, o pedido até sobe, mas a resposta não desce. Mas a boa notícia é que tudo muda quando ajustamos o coração. Quando existe clareza na mente, sabedoria nas atitudes e pureza na motivação, o pedido se transforma. Ele deixa de ser apressado e passa a ser consciente. Deixa de ser carente e passa a ser maduro. E pedidos maduros atraem respostas no tempo certo. Deus não está distante, ele está esperando alinhamento. Antes de terminar esse vídeo, eu quero que você leve essas 3 perguntas com você. Dedo indicador apontando para a direita: o que eu estou pedindo vem da clareza ou da confusão? Dedo indicador apontando para a direita: eu estou preparado para sustentar a resposta que desejo? Dedo indicador apontando para a direita: minha motivação é propósito ou apenas go? Responder isso com sinceridade pode mudar completamente sua vida de oração. Se essa mensagem falou com você, não ignore esse momento. Se inscreva agora no canal Voz do Céu. Deixe o like, isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas. Escreva nos comentários: Senhor, me ensina a pedir do jeito certo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Aqui no Voz do Céu, nós não entregamos palavras vazias, entregamos mensagens que alinham o coração, a mente e o propósito com Deus. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Confie no tempo de Deus. Permaneça firme na fé. E não desista do propósito que Ele colocou dentro de você. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza pelo caminho certo. Até o próximo vídeo.